Nós continuamos a nossa série deste mês, a série que tem por título Natal, a face humana de Deus. Esse texto que nós lemos, esse trecho do Evangelho de Lucas, nos traz um pouco do início da história de Jesus, na verdade do seu nascimento, mas ele não fala só de Jesus, ele traz um outro personagem e nós vamos explorar esse texto de uma outra forma. O tempo rege a vida e a vida se divide em antes e depois dele, Jesus. À meia-noite do próximo dia 24, muitas e muitas pessoas celebrarão o nascimento de um palestino, acredito eu, de pele morena, cabelos escuros, nariz meio curvo. Mesmo aqueles que jamais aderiram ao seu rebanho, chancelarão a data. É a partir dessa data tão especial, tão marcante e significativa, que dias, semanas, meses, séculos e milênios são ordenados. Nenhuma vida foi tão esmiuçada e simultaneamente tão cercada, tão cheia de mistérios. Como teria nascido Jesus? Como viveu Jesus, principalmente até os seus 30 anos, período do qual nós não temos muitas informações. Mas sabemos que não há explicação metafísica nem descoberta tecnológica capaz de oferecer informações suficientes desse período sobre o filho de Maria. Maria, mãe de Jesus. Hoje nós falaremos um pouco sobre ela. Muitos evangélicos deixaram de apreciar sobre o papel dela, o papel de Maria nos evangelhos, e os motivos nós já sabemos. Mas hoje eu quero começar falando de Maria, para podermos continuar olhando para a face humana de Deus. A palavra de Deus fala de Maria como uma pessoa extraordinária, uma mulher agraciada por Deus para ser mãe de Jesus Cristo, do nosso Salvador. O trecho que lemos fala de Maria como a pessoa central. Na verdade, o anúncio do nascimento de Jesus é o ponto central desse trecho do Evangelho de Lucas, mas o anúncio é feito a Maria, para Maria. E neste momento, o texto nos traz diversas informações, diversas coisas sobre Maria. O que nós podemos aprender sobre Maria? Primeiro, nós vemos no texto, nós aprendemos que ela era uma jovem judia que morava em Nazaré da Galileia. O anjo Gabriel foi até esta cidade. Se você prestar atenção, se você reservar um tempo para olhar todo o mapa da Palestina, a Galileia ficava numa região um pouco mais ao norte. É como se comparássemos a Galileia com o norte, a região norte do Brasil. E o interessante é que o que o norte é hoje para o Brasil, a Galileia era, naquela época, para Israel. Uma região de fronteiras, uma região que necessitava de cuidados, de um olhar diferenciado. Por ser uma região de fronteiras, uma região era um local que abrigava um povo que tinha muita mistura de cultura, de religião. Os judeus de Jerusalém olhavam para aquela região da Galileia com o nariz meio torcido. Tanto é que quando Jesus aparece pregando, as pessoas dizem: da Galileia pode vir alguma coisa boa? Havia um certo preconceito com aquela região. Mas era lá, na Galileia, que estava a escolhida para ser a mãe de Jesus, o Messias. A segunda coisa que aprendemos é que Maria era uma jovem consciente da sua situação, da vida que ela tinha, de quem ela era. Maria está diante de um anjo aparece para Maria. Ele traz para ela uma mensagem do céu e a chama de muito favorecida. Maria, você é muito favorecida. Diz que ela achou graça diante de Deus.
Maria não foi escolhida para ser mãe do Salvador por suas virtudes, nós sabemos disso. Essa escolha teve a sua origem na graça de Deus e não em qualquer mérito que ela poderia ter naquele momento. Deus não chama as pessoas, como nós sabemos, porque elas são especiais, mas as pessoas se tornam especiais porque Deus as chama. E Maria, ela tinha consciência disso. E nós vamos ver mais para frente, porque nós podemos compreender e aprender que ela tinha consciência disso. A terceira coisa que aprendemos é que ela era uma jovem piedosa. Ela não era divina, sem pecado, e não era agraciada de uma forma diferente. Primeiro, ela era uma moça extremamente humilde, porque quando o anjo aparece para ela e diz: "Tu és muito favorecida, o Senhor é contigo", o verso 29 diz que ela ficou perturbada e começou a pensar o que aquilo significaria. É como se ela dissesse: eu favorecida por Deus, escolhida por Deus. Talvez se isso acontecesse para uma outra pessoa, para uma outra mulher, essa outra pessoa diria: sim, eu sou temente a Deus, obedeço a todos os mandamentos de Deus, claro que o Senhor é comigo, claro que o Senhor é comigo. Mas a essência da humildade não é se reconhecer, não é se reconhecer. Quando uma pessoa se diz humilde, no exato momento da sua fala, sua humildade já foi para o espaço há muito tempo. Aprendemos também que Maria era uma moça de muita fé e de confiança em Deus. Depois da anunciação, o anjo diz no verso 31, "Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus." Maria diz: "Como vai ser isso se eu não tenho relação com homem algum?" A pergunta dela é uma pergunta semelhante, mas ao mesmo tempo diferente da pergunta de Zacarias, quando o mesmo anjo apareceu para ele e disse que a oração havia sido ouvida e que a sua mulher teria um filho que se chamaria João Batista. Zacarias diz mais ou menos assim: "Eu acho que não. Como será isso?" O anjo, naquele momento, repreendeu Zacarias pela sua incredulidade. Aqui, nesse trecho que nós lemos do Evangelho de Lucas, Maria faz a mesma pergunta: como será isso? Só que é uma pergunta da fé, que diz mais ou menos o seguinte: sim, eu acredito, mas eu estou curiosa para saber como Deus fará isso. Como isso acontecerá? Porque Maria, naquele momento, era apenas desposada. O que isso significava? Que ela tinha um compromisso, que os seus pais tinham feito um compromisso para que ela, mais para frente, se casasse com José. Ela ainda não era casada. Então, ela estava confusa, ela acreditava, mas ela queria entender como tudo isso aconteceria. E o anjo de Deus lhe dá a resposta de como o Espírito de Deus viria sobre ela, a envolveria, cobrindo-a, gerando no seu ventre. Nós aprendemos também que Maria se mostra totalmente obediente, se mostra pronta para atender à vontade de Deus. Depois que o anjo conta a Maria como ela haveria de conceber, o verso 38 nos traz a seguinte fala de Maria: "Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra." Esta fala, esse trecho, é muito mais do que parece quando nós lemos. Quando o anjo Gabriel faz a anunciação, ele intencionalmente usa a linguagem de Isaías, capítulo 9, versículo 7, os irmãos depois podem conferir. Nesse texto, tem um anúncio que era conhecido de todos os judeus da chegada do Messias. E o verso 33 do capítulo 1 de Lucas diz: "Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim." Isso está em Isaías, capítulo 9, versículo 7, e é uma descrição do Messias. Então, quando Maria ouve aquela fala, aquele anúncio, lembrando que Maria
era uma judia, era criada na tradição do judaísmo. Ela está consciente de que o filho que seria gerado nela era o Filho de Deus. Porém, cheia de fé e obediência, ela diz: aqui estou eu, que se cumpra em mim a tua palavra. Esta, com certeza, não era uma tarefa fácil para ela, mas ela traz imediatamente uma palavra de obediência daquela que seria a mãe de Jesus. Maria é a mãe da parte humana de Jesus. Para ser filho do homem, Jesus não poderia fingir que era um homem. Ele precisava ter um corpo igual ao corpo humano, um corpo que precisasse de água, que precisasse de comida, de sono. Um corpo que fosse formado, entretecido no ventre de uma mulher e só viesse à luz do sol 9 meses depois, na forma de um bebê. E esse bebê precisava ser alimentado, esse bebê precisava ser ninado, precisava receber carinho. Mais tarde, já adolescente, Jesus precisaria de uma mãe que o acompanhasse no seu desenvolvimento. E Deus quis que isso fosse feito por meio dos seus pais humanos, assim como acontece comigo e com você. Conta a história, uma certa história, que Michelangelo viu um bloco de pedra, e quando ele viu esse bloco de pedra, ele disse para os seus alunos, para as pessoas que o acompanhavam ali: aí dentro há um anjo. Aí dentro desse bloco de pedra há um anjo. E eu vou colocar esse anjo para fora. Depois de algum tempo, de muito tempo, com a sua genialidade de escultor, ele entregou um lindo trabalho. Ele esculpiu ali um anjo. Então, os alunos lhe perguntaram como que ele tinha conseguido fazer aquela proeza, trazer aquela obra tão bonita. E ele respondeu: o anjo já estava ali, apenas tirei os excessos que estavam sobrando. Nós sabemos que em Jesus não havia excessos, não havia sobras, mas a sua mãe, Maria, teve a mesma paciência que cada mãe tem para ver cada uma das virtudes de Jesus aparecerem, florescerem, serem reveladas. A face humana de Deus se revela em Jesus quando ele recebe de sua mãe toda a atenção e carinho. Jesus, totalmente homem, humano, necessitava receber também esse carinho, esse afeto gostoso que recebemos de uma mãe, também de um pai, que recebemos quando estamos no colo da nossa mãe, quando criança. Nesse momento do colo, do aconchego, nós temos contato com o amor, com o carinho. É no colo da mãe que a criança tem contato com a bondade, com a pureza de coração. É no colo da mãe que a criança tem contato com a gentileza, com a humildade também e com a simplicidade. É a mãe com o seu jeito doce e suave. Se os irmãos se lembram, enxergamos todas essas características que eu acabei de citar aqui na história e vida de Maria, e foi no contato com ela que o bebê, o menino, o adolescente, o adulto Jesus pôde ter contato com todos esses sentimentos. Eu vou aqui relatar uma cena para poder exemplificar isso. A cena com certeza é muito conhecida de todos nós. Num dado momento de uma linda festa de bodas, falta vinho. Ninguém percebe, ninguém a não ser Maria. Com delicadeza e intenção, intuição, na verdade, feminina, acredito eu, pressente que a alegria dos noivos pode ficar apagada com uma improvidência, com a falta do vinho. Maria faz seu o problema que estava diante dela, assume-o com uma sensibilidade materna e não hesita em falar confiadamente a Jesus: não tem vinho.
As suas palavras não são um simples comentário, como nós fazemos, às vezes, quando percebemos algo com um amigo, com um parente, com um colega, às vezes até um comentário preocupado. Não era apenas isso, mas elas encerram um discreto pedido feito a Jesus. Assim, Jesus o entende quando ele responde: que importa isso a mim e a ti, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Nós costumamos pensar que as palavras de Jesus, nesse momento, essa resposta que ele dá, tem a aparência de uma compreensível e amável censura a um pedido saído do coração de Maria, mas pouco razoável naquele momento. Maria, no entanto, não entende assim essas palavras. E ela é quem tem a sintonia mais perfeita com a alma do Filho, do homem Jesus. Por isso, não duvidem em solicitar imediatamente aos que servem naquele momento: fazei tudo o que ele vos mandar. Maria mostra saber que será escutada, sem que para isso possa ser obstáculo a dificuldade muito ponderável mencionada por Jesus naquela hora: não chegou a minha hora. O entendimento de Jesus, o atendimento de Jesus ao pedido de Maria não demora. Sob o olhar, acredito eu, sorridente de Maria, Cristo manda aos servidores que encham de água alguns recipientes de pedra. Ordena-lhes também, depois, que retirem a água que já havia sido convertida em vinho e apresentem este vinho para o mestre-sala, que não sai do seu assombro, o assombro que o tomou naquele momento por julgar que os donos da festa, os noivos, tinham deixado o melhor vinho para aquela hora. Os irmãos percebem todas essas características citadas e ainda algo maior: uma sintonia com o Filho, um cuidado, um respeito, todos dedicados ao Filho, a Jesus. Tudo que nós, humanos, homens e mulheres, precisamos para vivermos neste mundo. Para finalizar, eu quero recordar a passagem, mais uma passagem, que se refere ao jovem rico, quando Jesus diz que para entrar no reino do céu é preciso honrar pai e mãe. A passagem diz que alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ele respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou o jovem. Jesus respondeu citando os mandamentos, e dentre todos os que ele citou, ele disse: honra pai e mãe. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, dos versículos 16 até o 19. Por meio da mãe e do pai, todos nós recebemos a orientação, o afeto, o sustento, o respaldo que precisamos para termos um desenvolvimento seguro. E é plausível pensar que Jesus deseja mostrar, por meio da sua face humana, que reconhecer esse papel dos pais em nossa vida é fundamental para que possamos viver bem neste mundo. Eu faço uma pergunta agora para os irmãos, para encerrarmos. Qual foi a primeira parada da jornada, de toda a jornada de Jesus Cristo? Qual foi a primeira parada? Tenho certeza que alguma resposta já veio à mente de vocês. Mas a primeira parada de Jesus foi no ventre de Maria. Jesus cresceu dentro dela para que então, no momento certo, ela o entregasse para o mundo. Neste Natal, Jesus, ele quer fazer o mesmo com você e comigo. Ele está dizendo que se você permitir, ele se mudará para dentro de você, e então ele crescerá dentro de você, e no momento certo, você o apresentará para o mundo, para as pessoas com quem você convive, para a sua mãe, para o seu pai. E você fará isso por meio
da sua fala, por meio do seu comportamento, por meio do seu viver como um todo. E aí, todo lugar que você estiver será Belém e todo dia será Natal. Que o Senhor Deus nos ajude a refletir sobre essas palavras e que elas cresçam e floresçam em nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe. Amém.